Antes de qualquer coisa, já peço para você se inscrever no canal agora, ativar o sino das notificações e ficar comigo até o final. O que você vai ouvir hoje não é apenas mais uma notícia de mercado. É uma história que mexe com sentimentos, muda rumos e pode redefinir completamente o futuro do Cruzeiro nos próximos anos. Fique até o fim porque o desfecho disso tudo não é nada óbvio, e quando a última peça se encaixar, muita gente vai entender que nada acontece por acaso no futebol. Existe um tipo de notícia que não explode de uma vez. Ela começa como um sussurro, corre pelos bastidores, incomoda dirigentes, divide opiniões internas, e quando vem à tona, deixa o torcedor sem saber se comemora ou se preocupa. É exatamente esse tipo de situação que envolve o Cruzeiro neste momento. Algo foi decidido longe dos microfones, sem coletiva, sem alarde. Mas os efeitos dessa decisão podem ser profundos, duradouros e até históricos. Nos últimos dias, o clima nos corredores do clube mudou. Pessoas que antes falavam em reforços passaram a falar em convicção. Conversas que giravam em torno de nomes passaram a girar em torno de ideias. E quando isso acontece, o torcedor precisa ligar o sinal de alerta. Porque nem sempre a ausência de um reforço significa fraqueza. Às vezes, significa uma mudança radical de filosofia. O Cruzeiro vinha sendo ligado a um nome específico, um nome que mexe com o coração da torcida, que carrega uma ligação emocional forte com o clube e que, se chegasse, teria um peso simbólico gigantesco. Um jogador experiente, atuando no futebol inglês, com mercado, com rodagem internacional e, acima de tudo, com uma declaração pública de amor ao Cruzeiro. Isso não é pouca coisa. No futebol moderno, onde juras de amor são raras e interesses financeiros costumam falar mais alto, ouvir um jogador dizer que priorizaria o Cruzeiro soou como música para os ouvidos do torcedor. E talvez seja exatamente por isso que essa história fique ainda mais pesada. O que parecia um caminho natural, quase escrito pelo destino, começou a ganhar obstáculos silenciosos. Não houve anúncio oficial, não houve nota de esclarecimento, mas internamente algo mudou. O Cruzeiro recuou. O Cruzeiro repensou. O Cruzeiro, de forma estratégica, decidiu não seguir por um caminho que parecia óbvio. E é aqui que entra o fator que muda tudo. Desde que o novo comando técnico assumiu, cada setor do elenco passou por uma avaliação minuciosa. Nada foi deixado ao acaso. Cada jogador foi analisado não apenas pelo desempenho atual, mas pelo potencial de crescimento, pela adaptação ao modelo de jogo e, principalmente, pela confiança que poderia oferecer em momentos decisivos. A defesa, que antes era vista como um setor carente de ajustes, passou a ser encarada de outra forma. O treinador bateu o martelo. Disse que confiava no que tinha em mãos. Pediu para a diretoria segurar peças que antes estavam com saída encaminhada. Jogadores que eram tratados como negociáveis passaram a ser vistos como ativos importantes. Houve uma mudança clara de discurso e de atitude. E quando um técnico faz isso logo no início de um trabalho, é porque ele enxerga algo que muita gente de fora não está vendo. Essa decisão travou movimentações, esfriou conversas e, inevitavelmente, abriu espaço para que outros clubes avançassem. Enquanto o Cruzeiro recuava, outro gigante do futebol brasileiro observava atentamente. Um clube com poder financeiro, planejamento agressivo e histórico recente de contratações cirúrgicas. Um clube que não costuma perder oportunidades quando identifica um jogador pronto para elevar o nível do elenco. E assim, o que parecia um sonho celeste começou a ganhar tons verdes. O torcedor do Cruzeiro se vê agora diante de um dilema emocional. De um lado, a frustração de não ver um jogador declarado torcedor do clube vestir a camisa estrelada. Do outro, a esperança de que a escolha feita internamente seja sinal de algo maior, mais estruturado, mais sólido a longo prazo. Porque quando um clube decide não contratar, ele está dizendo muito mais do que parece. Ele está dizendo que confia na base, que acredita na evolução dos seus atletas, que prefere investir em estabilidade do que em impacto midiático. E isso, no futebol brasileiro, é quase revolucionário. Mas atenção, isso não significa acomodação. Muito pelo contrário. O que está acontecendo no Cruzeiro é uma redefinição de prioridades. O clube não está abrindo mão de competir. Está escolhendo competir de outra forma. Com menos impulsividade e mais convicção. Com menos promessa e mais trabalho silencioso. Enquanto isso, o mercado reage. Outros clubes avançam. Negociações ganham força. E o jogador que sonhava em vestir azul pode acabar seguindo um caminho completamente diferente, vestindo outra camisa, defendendo outras cores e sendo protagonista em um projeto que não envolve emoção, mas ambição esportiva imediata. E aqui vem o ponto que poucos estão falando. Se essa decisão der certo,
o Cruzeiro muda de patamar institucional. Passa a ser visto como um clube que não age pela pressão externa, que não se move apenas pelo clamor da torcida ou pelo barulho da imprensa. Um clube que banca decisões impopulares porque acredita no planejamento. Mas se der errado, a cobrança será implacável. Porque abrir mão de um nome desse peso não passa despercebido. É uma aposta alta. Uma aposta que envolve confiança absoluta no treinador, no elenco atual e no caminho escolhido. Não é apenas sobre um zagueiro. É sobre identidade. É sobre filosofia. É sobre o tipo de clube que o Cruzeiro quer ser daqui para frente. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Não estamos falando de uma contratação frustrada. Estamos falando de um divisor de águas. Um momento em que o clube escolhe olhar para dentro, fortalecer o que já tem e dizer não a algo que, em outros tempos, seria aceito sem pensar duas vezes. Agora, a pergunta que fica é simples e cruel. Essa decisão vai se provar genial ou custar caro lá na frente? O tempo vai responder. Mas uma coisa é certa, nada disso foi feito por acaso. Existe um plano em execução. Existe uma convicção sendo testada. E o torcedor do Cruzeiro está no meio disso tudo, tentando entender se está diante de um novo capítulo de maturidade ou de uma oportunidade que jamais voltará. Por isso, eu quero muito saber a sua opinião. Você concorda com essa decisão? Você acha que o Cruzeiro fez certo em mudar o planejamento e confiar no elenco atual? Ou acredita que perdeu uma chance única de reforçar o time com um jogador identificado com o clube? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal agora, ative as notificações para não perder nenhuma atualização importante e deixe seu comentário. A sua opinião é fundamental para esse debate, porque essa história ainda está longe de acabar.